Oi, eu sou Diogo Cortis. Oi, eu sou Elton Simões Gomes e esse daqui é o The Tilt, o podcast do UOL para os humanos por trás das máquinas. E hoje, Elton, o papo é sobre o impacto ambiental da inteligência artificial. Não sei se você sabe, mas já estamos disputando recursos com as próprias máquinas. Além disso, a gente também vai falar sobre corrida eleitoral americana. Como vai ser o mundo da tecnologia numa eventual vitória do Donald Trump? IA, criptomoeda, Elon Musk, corrida espacial. O cara tem até rede social, Diogo. E tem mais. Tem empresa que já está pensando em colocar a inteligência artificial dentro do seu organograma. Uma empresa, quando chega, vai ter como se fosse um gerente, ela vai ter um espacinho, sabe, no organograma da empresa? Vai ser tratada como se tivesse até direitos trabalhistas. Será que esse é o futuro? É o IA-CLT? IA-CLT. Fica aí que a gente já conversa sobre tudo isso. Vamos começar nosso papo da semana, Elton, falando de um tema que é importante ser discutido, porque pode trazer consequências para a nossa qualidade de vida e para a sustentabilidade do planeta. A gente está falando sobre o impacto da inteligência artificial no meio ambiente. Mas pera lá, quem usa inteligência artificial de alguma forma está contribuindo com o impacto? De que forma que acontece isso? Muita gente tem essa dúvida, né? Parece que a inteligência artificial, quando a gente faz uma pergunta no chat GPT, quando a gente usa o Copilot, quando a gente usa o Google Gemini, que as coisas elas surgem num vácuo. Não, mas elas são materializadas, né, em recursos computacionais, são algoritmos gigantescos que consomem recursos naturais, principalmente energia elétrica. Elas precisam de muita energia elétrica porque são muitos processadores para fazer esses modelos rodarem. E aí eu vou trazer alguns dados aqui só para a gente entender o panorama do que a gente está falando desse consumo de energia elétrica. Segundo a Agência Internacional de Energia, a AIE, a demanda global por data centers, principalmente impulsionada pela inteligência artificial, deve dobrar até 2026. E no total, hoje já há mais de 8 mil data centers espalhados pelo mundo. Então olha a quantidade do que a gente está falando, sendo que 33% deles são localizados nos Estados Unidos, 16% pela Europa e 10% na China. E o consumo estimado desses data centers, eles são de 460 terawatts-hora, tá? Só para a gente entender aonde isso pode chegar, é que para os próximos anos a gente está falando que só os data centers vai consumir a mesma quantidade de energia do que o Japão inteiro, que é um dos países mais ricos do mundo. Ô, louco. Dando 2 passos atrás, data center é a casinha da inteligência artificial, É a casinha onde ela mora. É onde ela mora. É onde ela mora. É onde ela se sente acolhida. E de lá ela invade os nossos celulares, computadores, feeds. E é por onde a gente interage com esses modelos matemáticos, os modelões, né? Os modelões, o linguajão, como a gente... Os linguajões. E o mais louco do que a gente está conversando aqui é que a IA é incontornável. Ela está em tudo quanto é canto. Se você abrir o e-mail, ela está lá. Se você quiser comprar uma passagem aérea, ela está lá. Daqui a pouco, se você quiser comprar maçã no supermercado, ela vai estar lá também. Mas a repercussão e os desdobramentos para desenvolver, para treinar e para usar, a gente não vê, fica escondido nas casinhas delas, que são os data centers, né? É tipo, sabe, criança que acha que o leite vem da caixinha? Muitos adultos acham que a inteligência artificial vem do ar, sabe? Não, ela tem uma materialização física e é uma materialização pesada, porque além de você... A gente está falando aqui do consumo de energia, só que está falando da casinha, que são os data centers. Só que o que tem dentro dos data centers? Tem os servidores. O que tem dentro dos servidores? Tem os chipzinhos. E para fazer os chipzinhos também vai um consumo gigantesco de materiais, né, de minérios. Então a gente tem um impacto ambiental em diferentes perspectivas, né? É energia, são materiais, né, minerais que a gente extrai do nosso planeta para construir esses chips. Então é um desafio muito grande e cada vez mais a gente precisa de mais recursos, porque a gente está produzindo modelos cada vez maiores, né, em busca de uma inteligência artificial mais sofisticada, e a gente demanda muito uso, né, intensivo de computação,
o que vai levar, né, a esse processo, principalmente essa competição, né, entre as Big Techs e tal, vai levar um acirramento maior para quem vai fazer o modelo melhor, quem vai prover o melhor serviço, e isso demanda todos esses recursos computacionais, e aí tem um impacto energético. Falando em Big Tech, você já trouxe os dados da IEA. A IEA parece um grito de um pagodão baiano, de um axé. IEA. Ou AIE, Agência Internacional de Energia. Eu vou ficar com o grito do pagodão baiano. Os dados já indicam que os data centers vão gastar muita energia, tão próximos quanto o que o Japão consome hoje. Mas é bom a gente aterrissar essa discussão para as empresas que fazem isso, para as donas dos modelões, dos linguajões. As donas da casinha. As donas da casinha. E os expoentes dessa onda de inteligência artificial, Microsoft e Google, os dois já estão conseguindo constatar nos relatórios que eles têm que divulgar para o mercado um baita de um crescimento de energia. A Microsoft, por exemplo, desde 2020, mais do que dobrou o consumo de energia. Foi no ano passado de 25 milhões de terawatt-hora. É muita coisa. O Google também foi para esse mesmo lado. E os relatórios de sustentabilidade dessas empresas já estão mostrando que a aposta intensiva em sistemas computadorizados e automatizados, dos quais a IA é um dos elementos mais vistosos, já tem gerado um impacto nos objetivos de sustentabilidade dessas empresas. O Google acabou de dizer que não é mais carbon free, e ele não falou isso à toa. Aconteceu porque o nível de emissões subiu de 50% nos últimos anos. É muita coisa. Causada pelo quê? Principalmente pela inteligência artificial. O Google diz que não. Fala que os processos de digitalização fizeram com que a exigência dos serviços tivesse que ser maior. O Google jogou a culpa para os fornecedores de equipamento, porque eles estão com uma dificuldade muito grande para produzir infraestrutura de rede, de armazenamento e todos os periféricos que vão no data center bons o suficiente para serem eficientes do ponto de vista energético. Parece uma desculpa, mas também é uma forma de dizer que esse não é só um problema do Google, mas é um problema também que todo mundo tem que enfrentar, de alguma forma. Isso eu concordo com o Google. Isso eu concordo com o Google, porque qualquer empresa que vai ter uma computação intensiva vai passar por esse problema. Então, é Google, é Microsoft, não só reduzindo aos Estados Unidos, mas também na China. Se a gente pegar Tencent, Baidu, todas essas grandes empresas que também têm uma computação intensiva, quanto que a Tencent processa de dados, né, dos seus usuários chineses, quanto que o WeChat processa, e agora que eles estão treinando esses grandes modelos de inteligência artificial, também vai ter um consumo intensivo, né, de recursos naturais. Por que a inteligência artificial gasta mais energia do que os outros serviços tecnológicos que a gente usava até então? Porque quando a gente está falando de inteligência artificial, e aí a gente está falando dessa inteligência artificial recente, né, a gente está falando da IA generativa, do ChatGPT, do Google Gemini, que consegue ler o que a gente escreve, entender muito bem, produzir respostas muito satisfatórias. A gente está falando de um modelo que ele é muito grande. Como a gente já apelidou aqui no Deu Tilt, é o modelão, é o linguajão. E aí, para você fazer uma consulta, ele precisa fazer um processamento matemático gigantesco. E aí, mas o que é esse modelo matemático gigantesco? É tipo gigantesco mesmo, ao ponto de ter que fazer muita coisa em paralelo. Então, para te responder uma coisa, não é simplesmente um processador que está fazendo um cálculo. Às vezes são muitos processadores, né? Isso demanda uma capacidade computacional, e aí isso demanda energia, num nível assim exaustivo, né? Então, essa é a grande diferença. O tipo de computação que a gente está fazendo com esses modelos, ele é muito mais intensivo do que uma computação tradicional, do tipo mandar um e-mail, assistir um streaming. Então essa é a grande questão. Eu vi que a IA demanda 100 mil vezes mais capacidade energética do que um sistema como é. Tipo eu de manhã, quando você vem me mandar uma mensagem, que eu tô meio grog, eu preciso de muito mais café para responder a algo conseguir entender o que você está falando. Exato. Né? Exatamente isso. Precisa processar muita coisa, e isso demanda um modelo muito grande, uma intensidade computacional gigantesca para responder um promptzinho, sabe? E aí a pessoa ainda faz umas perguntas bestas pro ChatGPT, sabe? Tá gastando energia à toa. Mas é isso. Assim, é um custo muito alto ainda. Até agora a gente falou só de energia elétrica, mas esse não é o único recurso natural que esses data centers e a inteligência artificial demanda em abundância, né? Também tem a questão da água, né, cara? A água é um outro fator importantíssimo,
Porque a água ela é utilizada em vários momentos, né? Mas tanto para a produção desses produtos tecnológicos, mas principalmente para o resfriamento. É muito louco, porque quando a gente pensa em eletrônica, a gente já imagina que é algo avesso à água. Caiu água no eletrônico, pô, Pifou. Deu ruim, deu tilt. Tem que colocar no arroz. Você já colocou o celular no arroz? Não, essa vergonha eu nunca passei. Cara, funciona. Não funciona, cara. Cara, funciona. Não funciona. Não funciona? Não Porque funciona. assim, uma vez eu tava na Bahia. E aí eu tava com o celular na piscina. E aí eu tropecei e aí eu enfiei o celular na piscina para não cair. Eu tava subindo uma escadinha. E aí entrou água no meu iPhone e tal. E aí eu pedi pro pessoal do hotel, tem um arroz? Aí eu deixei lá 2 dias, depois ligou. Agora, né, de novo. Não sei se ele já não ia ligar normalmente, entendeu? Ou se foi o arroz. Não sei se é fake news ou não, mas... O que acontece quando você coloca dentro do arroz é que você espera que o arroz tire a umidade que está no celular. Mas o celular já perderia a umidade naturalmente se ele ficasse em cima da mesa. Mas é isso. Então a água ela é importante para o resfriamento. Uhum. Porque, então a gente está falando desse grande modelo que está na casinha dele. Na verdade não é uma casinha, são várias, porque ele é tipo uma coisa, um monstro onipresente. Ele está em vários lugares ao mesmo tempo. É um condomínio. É um condomínio, perfeito. Só que esse condomínio, ele está em vários lugares também, geograficamente espalhado. Então, são vários data centers ao redor do mundo e tal. E aí, os modelos estão lá. E aí, você está processando, ele está consumindo energia. E aí, você está fazendo o cálculo. Quando você consome energia, você gera calor. Você precisa resfriar. E aí, para resfriar, você precisa utilizar o quê? Água. O meio mais eficiente hoje de resfriamento, ou o mais utilizado, pelo menos. Então, você tem grandes torres de resfriamento dentro dos data centers que usam água. E aí, isso consome uma água absurda. Eu tenho um dado aqui, cara. Cada vez que você faz ali... Você faz perguntas do ChatGPT, né? Faço. Você é bem amigo do ChatGPT e tal. Meu brother. Seu brother. E aí... Desculpa te falar isso, eu sei que a gente tem uma relação de amizade, você é meio ciumento em relação a isso, mas o ChatGPT tem se tornado um parceirão. Um parceirão. Parça. Um parça. E aí, cada vez que você faz um conjunto, uma estimativa ali de mais ou menos 20 a 30, né? O estudo coloca mais ou menos de 10 a 50, mas de 20 a 30 nossos papos são pra lá disso. Tá. Cada vez que você faz um conjunto mais ou menos de 20 a 30 prompts, né? Perguntas, comandos pro ChatGPT, ele bebe de água algo equivalente a 500 ml de água. Ô, louco. Quanto tem aqui? Não sei, uns 300 ml? Então, mais do que isso, cada vez que você faz 10 prompts, ele está consumindo de água para refrigerar o seu corpício. Ele tá bebendo mais água que eu, viu? Tá bebendo mais água do que muita gente. Inclusive, pessoal, bebam água. Bebam água. Bebam água. Então, olha a quantidade de recursos que a gente está consumindo, né? Então, além de ter uma questão hídrica, energética, né? A gente tem a questão hídrica também, que a gente precisa conversar urgentemente. E o interessante é que ele não só bebe água para resfriar, mas ele tem uma dinâmica diferente, esses data centers, com a água. Porque quando a gente enche uma banheira, a gente pega aquela água e depois devolve para a rede de esgoto, isso é tratado e volta para a gente. E recupera. A água que é usada dentro dos data centers, ela não segue esse fluxo que a humanidade estabeleceu. Uso e ela entra para um lugar e sai para ela outro. Evapora, né? Ela segue uma outra dinâmica atmosférica, e a água que evapora dos data centers demora até 1 ano para voltar para o solo. E esse cálculo, essa explicação, não foi eu que dei, não. É o autor do Making AI Less Thirsty, que é um especialista sobre recursos hídricos e inteligência artificial, que mostra que não só a energia elétrica, mas como a água é um fator preponderante de preocupação da inteligência artificial. Tanto é que ele sugere que a gente, além da ideia da pegada de carbono, também cria a pegada de água. Pegada hídrica, né? Ele usa esse termo, né? Pegada hídrica, que é justamente a gente olhar e mensurar e trazer um cálculo desse impacto da inteligência artificial no uso de recursos hídricos. Então, como a gente viu, a gente precisa de água para resfriar os data centers, não é pouca água, então a gente está falando que a cada 20, 30 prompts, comandos no ChatGPT, ele precisa de 500 ml de água para se resfriar. E, de novo, não é isso. A água, ela não entra por um cano e só gela e sai pelo outro, sabe? E é utilizado água de reuso para lavar a calçada do data center.
Não tem, porque boa parte evapora. Exato, é uma outra dinâmica que ela estabelece ao lugar onde aquele data center está instalado. A gente está discutindo aqui sobre a pegada de carbono, a pegada hídrica dos data centers, mas é bom estabelecer um seguinte paralelo. O processamento de dados está longe de ser a indústria que mais impacta o meio ambiente. Só que a gente está num momento em que não é uma competição para ver quem está pior, é uma competição para quem vai reduzir mais a forma como a gente afeta o meio ambiente, porque a casa é uma só, é a terra, e de alguma forma a gente tem que fazer o mínimo para impactar ela. Outras indústrias são muito mais nocivas, como a refinaria de óleo e o sistema de transporte, né? A gente está discutindo aqui muitas formas em que os data centers, porque está rolando uma corrida de IA, podem afetar o meio ambiente, mas a gente tem que encontrar uma solução, né? A gente tem que discutir quais são as soluções, e tem muitas soluções que estão sendo pensadas por aí afora, né, Diogo? Tem a questão da fonte de energia, então estão buscando cada vez mais fontes renováveis, e isso pode ser interessante para o Brasil, né? Como a gente vai depois comentar, mas tem uma questão da própria técnica, né? Então, os modelos hoje, eles estão ficando... É meio contraditório, assim. Vamos tentar entender. Porque os modelos, eles estão no processo de desenvolvimento, né? Quando a empresa vai lançar um novo produto, ela quer fazer aquele modelo mais robusto possível. Então, os modelos, eles estão ficando cada vez maiores, e aí, como eles são maiores, eles exigem uma capacidade computacional maior, e isso vai ter um impacto ambiental maior, mais energia, mais água. Só que aí esse modelo cresce e aí ele passa por um processo de otimização. Então eles pegam esses modelos grandes e começam a fazer ajustes. Eu vou recortando aqui, tiro ali e começo a deixar ele mais eficiente. É o que está acontecendo. Então isso vem acontecendo gradativamente. Então recentemente a própria OpenAI lançou o GPT-4 Mini, que é o modelo menor dela, só que esse modelo menor tem uma capacidade maior do que o GPT-3,5, que era o modelo do ano passado, e consome 60% mais eficiente. Só faltou criar um nome mais sustentável. Então, assim, e hoje o que se vê é até vamos dizer assim, é esse lance de tentar encontrar qual que é o melhor modelo maior, que vai ser aquela IA geral, ao mesmo tempo que as empresas vão buscando soluções menores. Então, hoje se discute bastante que, de repente, para o seu determinado produto, para o seu determinado serviço, você não precisa do maior modelo. Talvez o modelo menor solucione o seu problema. E isso vai te trazer uma eficiência, não só financeira, como também de recursos ambientais. Tá, mas essa é a solução na frente do ponto de vista técnico. Mas também tem algumas soluções, algumas sugestões do ponto de vista do fornecimento de energia, né? E aí é uma questão muito relacionada ao processo de geração, né, de energia. Então se discute bastante, por exemplo, que uma parte dos data centers que estão localizados na Ásia, a energia que chega lá ainda é de carvão. Então isso é uma energia muito mais suja. Né? Então, você pode começar a encontrar locais onde você vai ter uma energia mais limpa. Então, esse é um desafio que não é só da inteligência artificial, é um desafio de todas as indústrias, né? Como encontrar fontes de recursos renováveis ou energia mais limpa. Né? A gente discutiu aqui muito como as empresas estão fazendo para tentar diminuir a sua pegada de carbono, a sua pegada hídrica, mas também tem um movimento dos consumidores tentando fazer a sua parte, reciclando lixo, consumindo menos plástico, comendo carne com menos frequência ou não comendo carne, trocando comida industrializada por comida in natura. Só que com a inteligência artificial é difícil você fazer esse tipo de coisa. Muito provavelmente no futuro o que vai ser feito e o que terá que ser feito é uma maior pressão para essas empresas que dominam essas tecnologias começarem a introduzir técnicas e meios mais sustentáveis, né, Diogo? Tipo, colocar um alerta, ou você está fazendo muita pergunta pro ChatGPT? Exato. Você já fez o ChatGPT consumir 3 litros de água. Tá na hora de você ir ler um livro, não? Eu acho que, na verdade, acho que o processo é a gente encontrar um meio mais sustentável de conseguir rodar tudo ao mesmo tempo, né? Sem... Há muita crítica, né? Os ambientalistas, eles criticam muito. Nossa, a gente está gastando tanta energia, tanto recurso
para gerar memes, sabe? Com imagens, com IA que gira imagem e tal. Tudo bem, é uma crítica válida, só que, de novo, né? Não é a indústria que mais causa impacto ambiental. O que a gente tem que ficar no pé é que se busque uma maior eficiência dos modelos, né? E não que seja uma indústria que vai agregar mais a esse processo de um desgaste do meio ambiente. Acho que esse é o ponto, sabe? Então não é falar, mas tem outras indústrias, não é para ver quem é o pior, sabe? Não, a gente tem que cobrar de todas, inclusive dessas empresas de tecnologia. Vamos encerrar o bloco por aqui antes que você comece a afetar uma riqueza nacional que é a produção de memes. Bom, Diogo, agora a gente vai para aquele quadro em que a gente brinca como se a vida fosse uma rede social. Se a gente curtiu, a gente dá um like. Se a gente não curtiu, o que eu espero que aconteça, a gente vai de arrasta para cima. E o caso dessa semana é difícil de descrever sem dar risada, cara. Eu vou tentar. Uma startup americana, tentando implementar os ideais de AI ética na IA, começou a tratar os seus agentes de inteligência artificial como se fossem trabalhadores. A partir do momento que entra um desses agentes na empresa, ele passa por um processo de onboarding, ele é treinado, ele recebe um gerente que vai ser responsável por ele, ele entra até no organograma. O que você acha? Você vai de arrasta para cima nessa ideia de IA sendo encarada como trabalhador ou não? Eu preciso de uma informação extra. A inteligência artificial ganha VR? Vale refeição? Talvez alguma coisa para tomar um gole d'água, né? Cara, nem sei esse daqui, hein? Tá tão confuso isso. Eu vou te dar mais informações. Para você se decidir enquanto isso. O nome da startup é Latrice. Ela já é um unicórnio. Unicórnio é quando a empresa atinge mais de 1 bilhão e tal, não sei o quê, fica grande pra caramba. E ela tem um fundador que, se não é conhecido, tem pessoas próximas a ele que são conhecidas. O fundador é o irmão do Sam Altman. Da OpenAI. Da OpenAI. Tá. É uma empresa de recursos humanos, mas com muita inteligência artificial. E eles implementaram essa forma de ver o mundo, a forma de ver a tecnologia, porque tá rolando esse papo aí de ética na IA e como a gente começa a ver os trabalhadores que lidam com a inteligência artificial de um jeito mais ético. Aí ela pegou tudo isso, botou dentro de um saco, embaralhou e tirou o seguinte: a gente precisa tratar a IA de um jeito mais ético. Eu vou de like. Você vai de like? Eu vou de like. Eu tô assustado. Você vai do quê? Eu vou de like. Eu vou de like por algum motivo muito específico. É bom, que seja um bom motivo. Eu acho que é uma forma da gente repensar esse nosso processo de relacionamento com a inteligência artificial. E talvez possa trazer uma reflexão sobre, inclusive, a relação entre nós, humanos, e a inteligência artificial, entre humanos e também da relação de trabalho entre humanos e humanos e humano e máquina, né? Então vou de like pela ideia inovadora. Não sei se vai dar em alguma coisa, mas eu tô mais ultimamente pensando assim de uma maneira mais fuzzy. Então eu vou de like nessas ideias. Ok. E você? Eu tô chocado por enquanto. Assim como você perguntou se a IA recebe VR, eu tô me perguntando se ela recebe participação de lucros e resultados, se ela toma cafezinho. Ela deve ser um péssimo companheiro de trabalho. Por que? Você acha que ela é chatona assim? Nossa, não deve fazer. Ela é eficiente, cara. Ela é eficiente, mas ela faz só isso. Ela chega no trabalho e trabalha. Então. Ela não troca uma ideia, não conta uma fofoca. Cara, agora não será discute que qual é a marmita que trouxe. O mais louco é, você assistiu Ruptura? Assistir. É uma série que existe um chipzinho que as pessoas instalam e aí você esquece tudo que você faz fora da sua vida do trabalho e quando você está no trabalho você esquece tudo da sua vida externa. Então é como se fossem duas pessoas, né? E aí, será que quando acaba o turno a inteligência artificial lembra do que ela trabalhou? Aí pra onde ela vai? Pra casa do Joaquin Phoenix, não ela? Não, ela vai pra casinha dela, pro data center. Não, ela não sai de lá, né? Então... Cara, eu vou de arrasta pra cima. É uma ideia muito louca. É uma forma muito controversa de encarar a ética na IA. Certamente não é disso que se fala quando se discute maior governança, maior transparência e maior responsabilidade para usar IA. E eu vou de arrasta, sobretudo, pela empresa ser
essa empresa, porque há uns meses atrás foi uma empresa que demitiu vários humanos Para colocar inteligência artificial. para colocar inteligência Sem artificial VR. e tratar essa inteligência artificial como se fosse um trabalhador. É o fim da picada. Não, dá é o pra- fim da picada. Então, agora que você deu mais contexto, eu posso ir de arrasta, então. Você tá muito flexível nessa Não, sua se opinião. não dá todo o contexto, pô, os Ah. caras estão colocando IA no organograma para mandar a gente embora. Sem dar o VR para IA, então vou de arrasta. Bom, Diogo, vamos falar de eleição, mas não as municipais que vão acontecer aqui no Brasil em outubro, mas as eleições norte-americanas. E a gente vai falar um pouco sobre como pode ser a política do Donald Trump para a tecnologia. Afinal, ele está querendo voltar para o cargo e ele está querendo voltar com ideias muito diferentes. Cara, você conhece a Truth Social? Antes de tudo, para começar a conversa. Eu conheço de prints que circulam nas outras redes. Prints do Trump, né, tweetando na Truth. Mas ele não twitta na Truth, ele posta, né? Ele posta. Ele posta na Truth Social. Cara, Truth Social é a rede social do Trump. Ela ainda não está fazendo tanto sucesso aqui no Brasil, mas é uma piscadinha de como pode ser o mundo da tecnologia quando e se o Trump assumir a presidência dos Estados Unidos novamente. É uma rede social com pouquíssima ou nenhuma moderação, mas ataca principalmente quando alguém produz algum conteúdo que infrinja direitos autorais ou quando tem um conteúdo sexual muito explícito, mas para opiniões políticas e até opiniões políticas que descambam para o crime, ela é muito liberal geral, com uma exceção, cara. Qual a exceção? Quando você fala mal do Trump. Ah. Afinal tem dono. Falou mal do Trump, você é banido na hora, ou fez piadinha com alguma das pessoas que estão ali no entorno dela. Mas é uma rede social que atrai pouquíssima gente porque ela é muito polarizadora. E o Trump tomou essa decisão justamente quando ele foi banido de outras redes sociais por incentivar a invasão do Capitólio. Ou seja, o começo de um golpe civil nos Estados Unidos. Ele foi banido do X, o antigo Twitter, foi banido do Facebook, não gostou nada disso, ficou bem bravo e criou a Truth Social. Mas antes ele já não gostava muito das redes sociais, né? Já eram plataformas sobre as quais ele falava muitíssimo mal. Falava que, por pertencer a Big Techs, elas queriam, de alguma forma, monitorar o governo e engessar a forma como o governo podia transitar. Ele já até chegou a acusar o Zuckerberg, que é uma pessoa que ele ama de paixão. Dizer que o Zuckerberg tinha fraudado as eleições, porque ele fez uma coisa que é muito comum nos Estados Unidos, que é apoiar candidatos. Ele tem uma rixa muito séria com redes sociais, então no eventual governo dele, é muito possível que essa fricção com as redes sociais vai aumentar muito e a Truth Social vai surgir como a alternativa a essas empresas que ele não gosta, e sobretudo porque o Donald Trump reserva os principais pronunciamentos que ele tem a fazer na Truth Social. Recentemente ele tomou um tiro num atentado político, mas próximos daquele dia, o maior evento político que tinha acontecido até então era o anúncio do vice dele, que foi feito por onde? Pela Truth Social. Ou seja, quer você queira, quer não, em um eventual segundo mandato do Donald Trump, você vai ter que estar na Truth Social para acompanhar o que o presidente de uma das maiores economias do mundo está falando. E aí o problema é que é um lugar muito estranho, cara. É um lugar muito estranho. Você instalou? Eu instalei, eu cometi... Criou sua conta? Eu ajoelhei no milho. Elton Maga. Elton Maga. Assim que você entra lá, você é obrigado a seguir pelo menos 3 pessoas. Ganha uma viagem para Pensilvânia. Se você adivinhar quem que é a primeira pessoa que essa rede social sugere para você seguir. Donald Trump. Nossa, você é bom nisso, hein, cara? Eu faço uma leitura política muito boa, assim. Mas aí vem outras pessoas muito próximas do núcleo duro dele, como o filho, a esposa, até coisas estranhas, tipo o Breitbart News. Ah, é? Estranha pra nós. Né? Vários perfis do QAnon. Uhum. Ou seja, a rede social já te empurra para um lado meio estranho, sabe? Uma conversa meio estranha. E é lá que surgem as principais teorias da conspiração sobre republicanos. É uma coisa ensandecedora. Se você não soubesse que tinha acontecido o atentado ao Donald Trump, você imaginaria que ele foi executado pelo Biden, se você entrasse lá. Tipo Biden de sniper? Exato.
Que loucura. Mas o Trump não é amiguinho agora do Elon Musk? Porque ele tinha treta com o Twitter, porque o Twitter, né, não era do Elon Musk. Agora eles são amiguinhos. O Elon Musk, depois do tiro, anunciou doação, né, pro apoio, pro Trump. Como é que será que vai ficar isso, hein? Cara, é um bom ponto, porque parece que tá rolando um mixed feelings nessa relação. Uhum. Do mesmo jeito que o Elon Musk é um apoiador do Trump, inclusive com dinheiro, Isso. o Trump não tá dando as caras lá no X. Porque, inclusive, quando eles desbloquearam, porque ele tava bloqueadão, né? Sim. Tava de bloco no X, no Twitter. Depois, quando desbloquearam, ele até agradeceu. Falou, valeu, mas vou continuar aqui na minha. Valeu, falou. Mas acho que ele até tweetou né? Quando ele foi, acho que indiciado, alguma coisa assim. Mas depois ele não... Ele usa a Truth, né? Ele usa a Truth, inclusive porque ele tem um acordo comercial com a Truth. Uhum. Quando são assuntos não políticos, ele se comprometeu a só publicar nas outras redes sociais 6 horas depois de publicar na Truth. Eu tenho um acordo de exclusividade com a rede social, eu nunca vi isso. Mas como eu disse, a relação com o Musk é algo flexível, mixed feelings, porque o Partido Republicano elaborou um documento de como vai olhar para o setor de tecnologia num eventual segundo mandato do governo Trump. E tem algo lá que é muito interessante para o Elon Musk, porque o Partido Republicano já mencionou que vai apostar com tudo nas viagens espaciais e na exploração espacial. Uhum. E um dos maiores interessados nisso é o Elon Musk por causa da SpaceX. Ou seja, não posta numa, mas dá dinheiro para outra. Vai dar muito dinheiro. Então... E os planos dos republicanos são bem ousados, né? Porque eles não estão só dizendo que eles querem voltar para a Lua, mas como eles querem ir para Marte. Já tem missão marcada para a Lua, deu alguns problemas na SpaceX, que é justamente a nave que vai levar os astronautas da NASA para lá. Ou seja, é uma missão bastante ousada pensar em explorar Marte. Mas eles não querem só fixar pontos específicos em planetas que estão no nosso sistema solar. Eles também querem explorar a órbita terrestre, ou seja, levar pessoas para morar na órbita terrestre e trabalhar lá. É uma coisa muito ousada, por assim dizer, e é algo que o Trump quer fazer disso uma vitrine do ponto de vista da tecnologia do governo dele. Para além disso, também tem uma aposta muito grande nas criptomoedas. Todo o entorno do Trump aposta muito que as criptomoedas vão ser o futuro da economia dos Estados Unidos. Tanto é que nesse documento do Partido Republicano é mencionado que eles querem criar uma criptomoeda do Banco Central dos Estados Unidos. Já pensou isso, cara? Uma moeda do Banco Central dos Estados Unidos para competir com Bitcoin, com Ethereum. E para inteligência artificial, o que eles estão pensando? Para inteligência artificial, eles têm planos ousados, mas você já sabe de algumas coisas e tem informações sobre o que eles estão pensando, né, cara? Eles têm um jargão, né? Qual que é o jargão? Não tem o MAGA, né? Que é o Make America Great Again, né? Certo. E tem o Make America First in AI. Ah, não é hoje? Tem que avisar que eles já são, né? Já são. Já são os líderes de inteligência artificial, mas eles têm planos ousados, né? Também para a inteligência artificial. Mas acho que é importante a gente trazer um outro elemento para essa equação aqui, que foi, como você colocou, o Trump escolheu já o seu vice. E o vice é o senador, né? J.D. Vance, né? J.D. Vance. Aqui, como a gente costuma, né, fazer rebranding de coisas, a gente pode chamar ele de DJ Vance. É o DJ Vance. O DJ Vance, que é um senador republicano, né, de Ohio. Que música que o DJ Vance vai tocar? Ah, puta, não sei, hein? A gente vai ter que ver se ganhar, o que vai rolar na posse. Uhum. Mas, cara, ele tem uma posição também muito relacionada à questão de tecnologia, né? Ele também já fez parte desse ecossistema de tecnologia e ele tem algumas visões muito específicas, né? Então, por exemplo, sobre inteligência artificial, ele é super a favor de uma desregulamentação da inteligência artificial. Ele acha que não necessariamente precisa ter uma regulação de inteligência artificial, então isso é favorável para as big techs. Vai um pouco contra a ordem executiva do próprio Biden, que foi uma ordem bastante complexa, mas boa, porque foi bastante setorial. Então, Departamento de Educação, você vai pensar e vai fazer um estudo do que a inteligência artificial pode agregar e onde estão os desafios. A mesma coisa para a saúde, né, para diversos setores. Mas ele é a favor de liberou geral, o que pode ser bom para as big techs. Só que, ao mesmo tempo,
ele é totalmente favorável a ter um controle maior das Big Techs, porque na visão dele ele acha que as Big Techs elas se tornaram tão grandes e tão poderosas que elas acabam diminuindo, prejudicando a capacidade de inovar das pequenas e médias empresas. Então ele também tem uma rixa com as grandes plataformas. De um lado é o libera aí, desculpa o aí, trocadilho, e do outro é o... mas não tanto para as Big Techs. Não tanto. Só que no caso da inteligência artificial, hoje quem domina e, enfim, todo esse cenário acaba sendo as Big Techs. Então tem uma coisa meio contraditória ali, né? Mas é interessante ver, assim, de uma maneira clara, uma posição contrária a esse poder enorme que as Big Techs têm. Né? É um morde e assopra, do mesmo jeito como ele está fazendo com o Musk. Não está no X, mas vai apoiar a SpaceX, incentivar né? a SpaceX, Exato. vai Então, desregulamentar a IA, mas vai pegar no pé das Big Techs. Mas esse pegar no pé não é do ponto de vista da regulação. Não, é do ponto de vista até econômico, sabe? Ele acha que às vezes pode entrar até uma lei antitrust, algo nesse sentido, assim. Ele é bem crítico, até porque eles têm não só o nosso amigo DJ Vance, mas o próprio Trump, ele tem uma rixa, né? Então com o Zuckerberg, assim, o Trump sempre foi muito crítico ao Facebook, né? Assim como o Musk também é muito crítico ao Facebook e ao Zuckerberg também. E o curioso pensar nesse morde e assopra é que o escrutínio às redes sociais começou justamente no governo Trump. E o governo Biden só intensificou esse tipo de ação. Mas outra coisa que começou no governo Trump também eram as diretrizes que normatizavam, traziam padrões de uso de inteligência artificial dentro das repartições públicas. O Trump nem estava pensando em inteligência artificial generativa naquela época. Tinha, né? Nem tinha. Nem tinha. Comercial, do né? jeito que a gente conhece hoje, mas ele já estabeleceu alguns padrões e estabeleceu algumas regras. É claro que a gente tem que fazer um contraponto aqui, uma ponderação de que a administração federal norte-americana aprendeu a lidar com a loucura do Trump. Enquanto ele falava algumas coisas muito doidas, tinha gente trabalhando e fazendo com que a máquina pública funcionasse e não jogasse a banheira com um bebê com a água fora e tal. A coisa funcionava de alguma forma. E foi bom você falar do nosso DJ Vance, porque ele tem laços muito estreitos com figuras muito proeminentes do Silicon Valley. Silicon Valley, que é o lar das maiores empresas de tecnologia e é onde surge a inovação nos Estados Unidos. Claro que hoje em dia tem algumas coisas surgindo em outros lugares por lá, mas sempre foi e continua sendo um celeiro de novas tecnologias. Ele tem muitos parceiros lá no Vale do Silício e é uma galera que tradicionalmente apoiou os democratas. E agora eles estão se bandeando para o lado do Trump justamente com essa promessa de maior desregulamentação, menor carga tributária. Ou seja, a galera não está olhando tecnologia, está com olho no dinheiro, né? Uma das promessas justamente é a diminuição de impostos, né? Então, isso o Trump vem ganhando um apoio bastante forte, né? Dentro dessa comunidade técnica, assim, né? Porque isso vai beneficiá-los bastante, né? E também tem, acho que, um ponto que a gente pode discutir, assim, que é a relação geopolítica, né? Como que vai ficar essa relação com a China. Lembrando que foi no governo Trump que começou a história de banir o TikTok. Aí depois o Biden botou isso em prática, né? Porque o projeto de lei, né? Que ou o TikTok é vendido por uma empresa americana ou ele vai ser banido, né? Então tem um prazo aí de 6 meses. Foi aprovado na Câmara, no Senado, o Biden sancionou, e aí o Trump falou, isso é uma loucura, né? Sou contra isso, que vai banir TikTok, né? Claro, porque tem aí toda uma questão eleitoral, né? Então o Trump também está falando isso para sinalizar para uma geração mais nova que está ali, né, no TikTok, e também para os influenciadores, pequenos negócios que usam o TikTok como uma fonte, né, de receita. Né? Então tem uma questão eleitoral. Quero ver como é que vai ser o discurso depois que ele for eleito. Né? E aí, vai apoiar o TikTok? Não vai? Como é que vai ficar isso? Né? A memória do Trump tem o tamanho de um Reels, né? Dura 1 minuto e meio. E a questão com a China é crucial para o futuro da tecnologia, porque cada vez mais as empresas norte-americanas têm uma intersecção com a China,
que tem se tornado um desenvolvedor muito potente de tecnologia e em inteligência artificial. O Trump pode ficar tranquilo, porque a China ainda vai demorar para se tornar a primeira nessa corrida, mas eles estão tentando com muita força. Então, as relações que ele tiver com esse país vão ser cruciais, inclusive, para como essas empresas vão se desenvolver dentro dos Estados Unidos. Mas é de se pensar também como esse posicionamento, caso o Trump venha a ser o presidente, pode afetar o Brasil. A gente está num momento de discussão de regulamentação da inteligência artificial por aqui, e esse movimento ganhou força, sobretudo porque tem toda uma conjuntura política de fora do Brasil que leva a discussão para esse lado, que pressiona que países pensem em uma regulamentação própria sobre inteligência artificial. O Biden lançou foi muito fundamental ao fazer isso com a diretriz sobre inteligência artificial. A Europa também fez isso, mas se o Trump reverter essa política, e ele está prometendo que ele vai fazer isso, eu penso e imagino como vai ser essa discussão aqui no Brasil. A gente já estava num momento em que estava para votar a regulamentação, que já passou pela Câmara, está no Senado, e teve um arrefecimento por causa da pressão das Big Techs, e muito provavelmente não vai ser votada até as eleições municipais, mas conforme a corrida eleitoral norte-americana começar a pegar no breu, como se fala lá em Cotia, muito possivelmente essa discussão vai virar pó. Se o Trump vier com uma ideia muito... Eu acho que, assim, o poder dos Estados Unidos de influência é muito grande, né? De influenciar... Ele não precisa influenciar diretamente, né? Ele pode, só pelo seu comportamento e pelas suas decisões, ele influencia toda a mentalidade política de outras regiões. Então, eu acho que existiu um paradigma aqui no Brasil muito inspirado na visão da União Europeia, né? Então, você tem um jargão que se fala, né? Os Estados Unidos cria, a China copia e a União Europeia regula, né? Eu acho que a China copia eu já estou achando muito exagerado. Eu acho que a China está criando muita coisa nova e quem não está atento a isso vai ficar para trás. Mas o fato é que, sim, né? Se tem alguma coisa correta desse jargão que circula tanto aí, é que a União Europeia ela é sempre uma das primeiras a trazer um processo mais regulatório da tecnologia. O que pode ser bom, porque traz algumas regras para o jogo, o que pode ser negativo, porque pode impactar o mercado local ali. Só que é um mercado muito maduro, né? Então eles se arrumam de outra forma. Agora, para o Brasil, a gente vai ter que ver como é que essas mudanças, né, políticas vão afetar, inclusive, essa questão da regulação, né? Porque estava previsto para... A ideia original do Brasil era tentar aprovar esse projeto, tanto na Câmara quanto no Senado, né? Esse projeto que cria o marco regulatório da inteligência artificial, que fosse sancionado pelo presidente para que o Brasil pudesse levar essa ideia para o G20, para a reunião, para o summit que vai ter dos líderes do G20 no Brasil, no Rio de Janeiro. Só que a gente já viu que não vai dar, porque o negócio teve muita pressão, principalmente de empresas, a CNI fez uma pressão muito grande, as Big Techs também, precisa de mais discussão. Eu acho que, de fato, tem alguns pontos ali que até eu mesmo fico confuso, não entendi muito bem, não sei como seria colocado em prática, não sei como afetaria o mercado nacional, acho que precisa de um debate maior. Só que o ponto é que agora, segundo semestre, temos as eleições municipais. E aí, por questão do time, né, eu acho que a discussão sobre inteligência artificial vai voltar com força no momento em que a corrida eleitoral dos Estados Unidos vai estar se definindo ou já vai estar definida. E aí a gente vai conseguir ter uma visão melhor para onde a coisa caminha. Você é muito otimista. Não sou otimista, estou tentando, sei lá, fazer conjunturas aqui. Eu já estou imaginando, só para a gente encerrar o programa, qual vai ser o seu nickname na Truth Social, caso essa rede social pegue para valer aqui no Brasil. Didi Maga. Didi Maga, cara. Já vou criar. Corre agora para pegar essa arroba, hein? Vou pegar garantir meu nome na Truth Social. Bom, gente, esse daqui foi o Deu Tilt, o podcast do UOL para os humanos por trás das máquinas. Eu sou Elton Simões Gomes. Eu sou Diogo Cortis. E segue a gente no canal UOL lá no YouTube.